Doutora Denise, a ministra da Saúde, que é Nízia Trindade, ela cita a delicadeza do tema, mas fala que a discussão para mudar a legislação vai seguir em frente. Faremos com que o SUS garanta a lei, diz ministra, sobre o aborto. Agora vamos mostrar também sobre a Nicarágua, que a senhora fez referência. O governo Lula não aceita participar de declaração de 55 países contra o ditador Daniel Ortega. Qual a análise da senhora sobre esses pontos? É lastimável constatar isso, não é, Erivan? E aí vale a máxima a gente dizer, por falta de aviso não foi. Eu creio que muitos cristãos que têm acesso à informação, hoje, com a popularização das redes sociais, chega muita informação, ainda que você tenha que depurar uma ou outra chamada fake news, informação inverídica ou algo tirado de contexto, mas, no geral, as pessoas já sabiam que as pautas da esquerda eram nesse sentido, a favor da legalização das drogas, inclusive com uma tendência a inviabilizar o auxílio, o financiamento com recursos públicos, as chamadas comunidades terapêuticas, como, por exemplo, ligada à Igreja Católica, nós temos as Fazendas da Esperança, e há essa proposta para que repasses sejam cortados, o que dificulta muito esse importante trabalho de recuperação, de integração de dependentes, para que retomem o controle sobre suas vidas, a própria questão da banalização da morte de seres indefesos no ventre materno, porque veja aí um certo desconhecimento ou má fé. Assim, vamos falar francamente, ou é ignorância, desconhecimento, ou é uma farta dose de má fé. A atual ministra, que é uma socióloga, a ministra da Saúde, porque muito se criticou o Pazuello, especialista em logística, ter sido escolhido ministro da Saúde durante uma crise de pandemia. E hoje nós temos uma socióloga à frente do Ministério da Saúde. Bem, mas se ela diz que se deve cumprir a lei continua vigente no Brasil, no Código Penal, que o crime de aborto continua a existir. E que há duas exceções apenas na lei, quando a manutenção da gravidez pode implicar em risco real de morte para a mãe e quando essa gravidez decorrer de uma violência, como um estupro. Fora desses casos, a nossa lei continua prevendo, estipulando que aborto é crime. Então, o que ela quer dizer como a lei vai ser cumprida? O que se pretende é que a mulher possa chegar em qualquer hospital, público ou particular, e dizer, olha, eu sofri aí um estupro e quero fazer um aborto, sem que nenhuma prova de um registro da ocorrência, de um BO, um boletim, né, tenha sido feito. O que é, de fato, assim, um absurdo a gente constatar essa situação em que o aborto passa a ser visto como uma medida de política pública, o que é, de fato, assim, inadmissível, não é? Temos também essa questão da linguagem neutra, da ideologia de gênero, o que é inadmissível. Então, é importante que os cristãos reconheçam o risco da gente se omitir diante de pautas tão preocupantes, tão atentatórias, aquilo que a gente entende como sendo os valores, os princípios que devem nos levar a Deus, que devem nos orientar rumo ao que a gente acredita ser a vida eterna, que aqui é uma passagem e que a gente vai prestar contas do que fez. A vida do cristão deve ser voltada a buscar conhecer a doutrina da Santa Igreja, deve ser uma vida também voltada para a oração, para um diálogo constante com Deus, mas não basta isso. Não há
digamos, um valor numa fé desprovida de ações. E aí é onde o cristão é chamado, na sua postura diária, nos espaços que ocupa, como mãe, como cidadão, cidadã, pai, como professor, professora, profissional liberal, jornalista como você, não é, Erivan? A gente viver autenticamente os valores e princípios cristãos. Sobre a Nicarágua, que padres foram expulsos, bispo preso e também freiras expulsos, inclusive tiveram que atravessar a fronteira a pé para fugirem da ditadura nicaragüense. Sim, Erivan, olha, essa situação, ela, embora chame mais atenção o caso da Nicarágua, onde, vejam, o TSE proibiu que fossem associadas notícias que associassem o PT e Lula ao ditador que comanda a Nicarágua com toda essa sanha autoritária, sanguinolenta, persecutória. E o que é que a gente vê hoje? A ONU aprova uma resolução assinada por 55 países, reprovando os atos abusivos, autoritários, de perseguição desse ditador, e o governo Lula se recusa a assinar essa carta reprovando, que é uma espécie, assim, de recado: olha, a comunidade internacional repudia o que você está fazendo. Então, como você bem disse, temos bispo preso, igrejas sendo fechadas, temos a proibição de procissões durante a quaresma, e já sinaliza que na Semana Santa também os eventos, as celebrações associadas à Semana Santa serão proibidas, e o que temos é esse silêncio cúmplice, com perdão do termo forte, não é? Absolutamente, de uma cumplicidade criminosa com o que ocorre naquele país do atual governo. Então, eu encerro fazendo um chamamento a todos os cristãos em particular, mas a todos os homens e mulheres de boa vontade, que aquilo que nos leva a ter um sentido da nossa vida é procurar pautá-la por valores e princípios que nos são caros. A vida aqui exige da gente tornar o mundo melhor, um mundo mais saudável, e legar às futuras gerações um mundo onde a referência parâmetros morais, a ética judaico-cristã é uma das bases do Ocidente, da nossa pauta, da nossa referência de mundo. Se a gente deixa a esquerda destruir isso, é claro que vamos levar uma vida absolutamente confusa, angustiante, porque vai nos faltar parâmetros morais, referências éticas caras que o Evangelho nos traz, que o testemunho de vida de Cristo nos lega. Então, é importante o cristão no mundo de hoje ter esse compromisso com a defesa desses valores, desses princípios, sabendo que o reino de Deus não é deste mundo e nosso compromisso não é com este mundo, é com a vida eterna.